Olá, graça e paz. É novidade, né? Eu estar gravando aqui, não é muito comum para mim estar fazendo isso. Não sou muito bom com câmeras, mas a pedido do nosso líder Mário, nós não poderíamos nos recusar. Vou compartilhar com vocês uma devocional. Essa palavra tem sido rema em meu coração através dos estudos que eu tenho feito em cima de um livro que ele é um pouco antigo, mas de uma profundidade incrível. E através desse livro eu tenho mergulhado na palavra, buscado muitas palavras reveladas do Senhor. E o Espírito Santo tem me conduzido nessa busca, né? Nesse conhecimento revelado da sua palavra. Então, esse estudo está sendo baseado no livro A Isca de Satanás, de um evangelista americano chamado John. Não vou dizer o sobrenome porque eu não sei pronunciar corretamente, mas é John. O nome dele é John. E o livro fala sobre as astutas ciladas da ofensa que Satanás, de alguma forma, tenta embutir na vida dos cristãos. E aí eu fui mergulhar nesses estudos e cheguei num dos pontos que falava o seguinte, que para os descrentes, Jesus era visto como pedra de tropeço. Uau! E eu disse, o que é isso? Como assim? Jesus é a rocha eterna, a rocha viva. E como assim ele era pedra de tropeço para os descrentes? E aí, imergindo um pouco nessa palavra, chegamos em 1 Pedro, capítulo 2, quem quiser acompanhar. 1 Pedro, capítulo 2, versículo 6. Pois isso está na Escritura. Eis que ponho em Sião uma pedra angular, eleita e preciosa, e quem nela crê não será de modo algum envergonhado. Para vós outros, portanto, os que credes, é a preciosidade, mas para os descrentes, a pedra que os construtores rejeitaram, essa veio a ser a principal pedra angular, pedra de tropeço e rocha de ofensa. Uau! Jesus, por onde passava, ofendia as pessoas. E aí eu fui parar de dizer, como assim Jesus ofendia as pessoas? Jesus ofendia as pessoas com a verdade revelada. Não era simplesmente uma ofensa, não era simplesmente denegrir a imagem de alguém. Muito pelo contrário. Jesus falava de uma verdade tão dura, uma verdade e uma palavra revelada que nem os discípulos puderam reconhecer naquele momento. Vejam só, Jesus ofendia as pessoas que não eram verdadeiros crentes, ou seja, os fariseus, os descrentes, que muitas vezes tentavam pegar ele na palavra, né? Você não faz isso, seus discípulos não fazem aquilo. E aí, vejam lá, vamos voltar um pouquinho. Veja o que aconteceu em Lucas capítulo 2. A gente volta um pouquinho na escritura e vai em Lucas capítulo 2. Lucas capítulo 2, versículo 25. Vamos lá, vamos para a palavra. Onde fala quando Jesus é levado ao templo, ainda bebê, com 33 dias de nascido, por Maria e por José. E Simeão apresenta a criança. E veja o que acontece. Lucas capítulo 2, versículo 25. Havia em Jerusalém um homem chamado Simeão, homem este justo e piedoso, que esperava a consolação de Israel, e o Espírito Santo estava sobre ele. Ou seja, o Espírito do Senhor, Deus, estava sobre ele. Revelara o Espírito Santo que não passaria pela morte antes dele ver o Cristo, o Senhor. Movido pelo Espírito, foi ao templo, e quando os pais trouxeram o menino Jesus para fazerem com ele o que a lei ordenava, Simeão tomou pelos braços, louvou a Deus, dizendo, versículo 29, agora, Senhor, pode despedir em paz o teu servo, segundo a tua palavra, porque os meus olhos já viram a tua salvação. Mas vejam o que acontece logo depois, o que ele fala tanto para Maria como para José, no versículo 34. Simeão os abençoou e disse a Maria, mãe do menino, eis que esse menino está destinado tanto para a ruína como para levantamento de muitos em Israel e para ser alvo de contradição. Versículo 35. Também uma espada transpassará a tua própria alma para que se manifestem os pensamentos de muitos corações. Uau! Então, peraí. Jesus ele tinha um ministério da verdade,
A verdade estava nele, ele era a verdade. Então as pessoas muitas vezes se escandalizavam, diziam, ah, meu Deus, como pode alguém pregar desse jeito? Como pode alguém ofender os fariseus? Veja o que acontece um pouco depois. Passado alguns anos, Jesus pregava e veio de Jerusalém alguns fariseus para questionar Jesus. E, como eu disse, por onde Jesus passava, ele falava de uma verdade. E veja o que acontece em Mateus, capítulo 15. Vamos lá para Mateus, capítulo 15. Volta um pouquinho aí, Mateus, capítulo 15. A partir do versículo 7, vê o que acontece. Palavras de Jesus. Hipócritas, bem profetizou Isaías a vosso respeito, dizendo: este povo me honra com os lábios, mas o seu coração está longe de mim. E em vão me adoram, ensinando doutrinas que são preceito de homens. E tendo convocado a multidão, ou seja, venham aqui, venham escutar isso. Jesus convocou a multidão e lhes disse: ouvi e entendei. Não é o que entra pela boca o que contamina o homem, mas o que sai da boca, isso sim contamina o homem. Quando Jesus disse isso, toda a população que estava naquele momento ali e os fariseus ficaram meio que, como pode esse homem falar desse jeito? Como pode? Os próprios discípulos chegaram a Jesus no momento à parte e disseram: você tem ideia do que você está falando? Você tem ideia do que você acabou de fazer? Você ofendeu os fariseus. É muito dura essa palavra. E aí, tem certeza? Como assim? Vejam o que fala no versículo 12, do mesmo capítulo 15. 12. Então, aproximando-se deles, os discípulos disseram: sabes que os fariseus, ouvindo a tua palavra, se escandalizaram? Ou seja, os próprios discípulos se escandalizaram, quanto mais os próprios fariseus. Então, veja o que acontece. E aí eu vou abrir um link. Jesus já sabia que os próprios discípulos, muitos entre eles, não eram discípulos. E a própria palavra diz que muitos, de tão dura que era a palavra de Jesus, deixaram de segui-lo. Veja só. João capítulo 6. Vamos para João capítulo 6. João capítulo 6. E vejam o que diz a partir do versículo 60. A partir do 60. O tema desse início desse versículo diz: os discípulos escandalizados. Veja o que acontece. Versículo 60. Capítulo 6, versículo 60. Muitos dos seus discípulos, tendo ouvido tais palavras, disseram: duro é este discurso. Quem pode ouvir? Mas Jesus, sabendo por si mesmo que eles murmuravam a respeito de suas palavras, interpelou isso e perguntou-lhes: vocês estão escandalizados? Vamos para o versículo 64. Contudo, há descrente. Jesus ainda continua falando. Contudo, há descrente entre vós, pois Jesus sabia desde o princípio quais eram os que não tinham crido e quem havia de trair. Vamos para o 66. Do 66 ao 69. Aí está a chave. À vista disso, muitos dos seus discípulos o abandonaram. Vejam, os discípulos de Jesus que seguiam o Mestre, que já tinham visto diversos milagres em seu ministério, também se escandalizaram com a palavra, porque tão dura era essa verdade que nem eles mesmos conseguiam aceitá-las. Então, veja o que acontece. 66. À vista disso, muitos de seus discípulos o abandonaram e já não andavam com ele. Continuando, então perguntou Jesus aos 12 que ficaram, ou seja, os apóstolos. Perguntou aos 12: porventura quereis também vós ires ou retirastes? Respondeu Simão Pedro. Eu acho que Pedro naquela hora ficou: meu amigo, eu vou dizer o quê? Só tu tens as palavras de vida eterna. Para onde nós iríamos? Para onde nós iremos se só tu tens as palavras de vida eterna? Foi o que Pedro falou para Jesus. Então, ele ali permaneceu, né? Não só Pedro, como os 12, mas muito. A Bíblia diz que muitos discípulos o deixaram de seguir.
Vamos lá. Respondeu Simão Pedro: Senhor, para quem iremos? Tu tens as palavras de vida eterna e nós temos crido, ou seja, nós temos obedecido e conhecido que tu és o Santo de Deus. Veja que não é só crer, é crer e obedecer. Mas abre um outro link. Quando Jesus perguntava, quando Jesus pergunta a esses 12, veja o que diz o 67, Jesus pergunta aos 12, quereis também ir vós? O que eu entendo sobre isso foram 4 pontos. Primeiro ponto, Jesus tinha visto que muitos dos seus discípulos se foram, mas ele não fez nenhuma menção de querer ir atrás desses. Tipo, Jesus não chegou para os 12 que ficaram e disse, pessoal, o negócio é o seguinte, tá todo mundo indo embora, vamos lá, chama eles de novo e vamos conversar, eu vou explicar que não foi bem assim, é porque me interpretaram mal. Em nenhum momento Jesus fez isso. Jesus simplesmente ficou aonde estava, porque ele cria, ele tinha certeza, ele tinha certeza do que tinha sido falado, porque ele era a verdade. Veja o segundo ponto, Jesus não ficou com medo de perder os 12 discípulos restantes fazendo a pergunta, e vós também não quereis ir? Como se alguém pudesse se sentir ofendido. Oxente, o cara tá vendo todo mundo indo embora e ainda nos faz essa pergunta, se a gente também quer ir embora, eu vou me embora também. Mas não foi isso que aconteceu. Jesus não teve medo de perguntar ou questionar os discípulos, não quereis vós também irdes? E foi quando Pedro fala em favor dos 12, acredito eu, disse, Senhor, para onde iremos se só tu tens a palavra de vida eterna? Veja o terceiro ponto. Jesus não amenizou a palavra. Tipo, pensamento humano, vamos pensar humanamente. Eu vou aliviar, porque senão esses 12 que ficaram aqui também vão embora. E aí eu não vou ter ninguém. Não vou ter mais discípulo, vou ter que começar tudo de novo. É melhor dar uma amenizada na palavra. E não foi isso que Jesus fez. Jesus continuou para o alvo. Jesus tinha um propósito, que Deus lhe deu a missão. Então, o último ponto, Jesus também estava preparado para começar tudo de novo se fosse preciso, para fazer novos discípulos se fosse preciso. Jesus não estava preocupado com quem estava deixando de seguir, porque dura era a palavra. Jesus tinha a certeza de que aquela palavra era uma palavra que exortaria e que traria mudança aos corações, para que de fato eles crescem na verdade, ou seja, que eles obedecessem à verdade. E olhe que Jesus ofendia tantas pessoas com essa verdade, que até seus irmãos e sua mãe também poderiam ter ficado ofendidos. Veja o que diz aqui. Vamos lá, vamos lá, vamos lá. Aqui, tá anotado, tá anotado. A gente tem que anotar porque senão a gente perde a linha de raciocínio. Quando alguns dos mensageiros vêm até Jesus e falam, olha, quem está lá fora é tua mãe e teus irmãos a te procurar-te. E ele fala, quem são meus irmãos? Quem é minha mãe? Quem são meus irmãos? Se não estes que estão aqui. Jesus estava pregando, meu amigo. Simples assim. Mateus capítulo 12, do 46. Mateus 12, 46. Vamos lá. Mateus 12, volta um pouquinho. A partir do versículo 46. Veja o que Jesus fala. Falava ainda Jesus ao povo, e eis que sua mãe e seus irmãos estavam ao lado de fora, procurando falar-lhes. E alguém lhe disse, tua mãe e teus irmãos estão lá fora, e querem falar-te. Porém ele respondeu, ao que lhes trouxera o aviso, quem é minha mãe e quem são meus irmãos? Jesus pergunta. E estendendo a mão para os discípulos, disse, eis minha mãe e meus irmãos, porque qualquer que fizer a vontade de meu Pai Celeste, esse é meu irmão e esse é a minha mãe. Ou seja, não é só crer, é obedecer. Não é crer apenas que ele existe, é crer no sentido literal, crer no sentido de dizer, Deus, nós cremos na tua palavra, nós cremos que tu és um Deus galardoador daqueles que o buscam,
e, portanto, Senhor, nós obedecemos essa palavra. Esse é um pouquinho, tá? Do que eu tenho vivido, do que eu tenho buscado, e eu espero que de alguma forma essa palavra possa entrar no coração de vocês. Amém? Jesus é bom. Deus os abençoe.